A graça e a paz de Cristo, como vocês estão? Tudo bem? Pastor Edmário, mais uma vez aqui com o canal Pregador Fiel de Cristo e a gente continua o nosso breve resumo das Institutas da Religião Cristã de João Calvino com um convite para a leitura das Institutas de João Calvino. Se você gosta delas, dessas apresentações rápidas, se você gosta, você curte, compartilha e convide mais pessoas para se inscreverem no nosso canal Pregador Fiel de Cristo. Está bem? Então, quaisquer dúvidas, qualquer coisa, tem na descrição os contatos meus, que são os seguintes: pregadorfiel1645@gmail.com e minhas redes sociais agora que estão divulgadas na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos aqui esse resumo desse capítulo 14 do livro 2, tá? E qual é o título dele? Como as duas naturezas formam uma só pessoa no mediador. Lembrando que tudo que faço aqui é baseado na versão de Cipriano de Valera, tá? Tradução minha, livre, da obra de Cipriano de Valera, da tradução das Institutas de João Calvino de Cipriano de Valera, tá? Então vamos prosseguir aqui. Dessa forma, esse capítulo é dividido em 8 partes, tá? O primeiro deles, distinção das duas naturezas na unidade da pessoa de Cristo. 2. A comunicação das propriedades das duas naturezas na pessoa do mediador. 3. A unidade da pessoa do mediador na distinção das duas naturezas. 4. A utilidade desta distinção das duas naturezas na unidade da pessoa. E 5. Refutação de Miguel de Serveto. 6. Terceira objeção de Miguel de Serveto. 7. Quarta objeção de Serveto. E 8ª é a conclusão. Lembrando que essas primeiras 4 partes, todas elas são a explicação e embasamento que Calvino dá à doutrina da dupla natureza de Cristo, ou seja, verdadeiro homem, verdadeiro Deus em uma só pessoa, o Filho de Deus em Cristo. Então, ele usa toda a argumentação a partir do Antigo quanto do Novo Testamento, principalmente porque Calvino, antes de tudo, ele é um intérprete da Escritura e ele gosta de enfatizar essa questão. E quanto a Miguel de Serveto, eu vou destacar muito mais a questão de Miguel de Serveto do que qualquer outra coisa aqui, tá bom? Sobre Serveto. Nascido em 1511, falecido em 1553, foi médico e humanista espanhol, ou seja, se interessava por diversos ramos do conhecimento, inclusive a teologia. Uma coisa que cabe colocar aqui é que ele foi um amplo estudante da anatomia humana, sendo assim, para a sua época, ele foi assim, digamos, o descobridor do mecanismo circulatório do ser humano, tá? Ou aquilo que é chamado de sistema circulatório, tá? Ele fez todo esse estudo com cuidado. Agora, em termos de teologia, ele negava a doutrina trinitária, foi condenado pela Igreja Católica Romana como herege e, procurando se esconder em Genebra, acabou sendo também condenado por heresia e foi mandado para a fogueira a pedido das demais cidades reformadas suíças, como Zurique e Berna. Então, quer dizer, ele já era bem conhecido acerca dessa questão. Deixa eu só fazer o conserto aqui, Pronto. Mandado para a fogueira a pedido das demais cidades. Então, esse é um resumo da vida de Serveto. Sendo que, quero deixar bastante claro aqui o nosso posicionamento quanto a Calvino nessa questão da execução de Serveto. Lembrando que Calvino ele não era o ditador de Genebra, Calvino não era o poder executivo, legislativo e o judiciário de Genebra. Antes, pelo contrário, ele era apenas um consultor no meio de toda a Câmara ou de todo o parlamento, vamos dizer assim, de Genebra. Então, Genebra já nessa época já era uma república e ela era mantida
por seus oficiais, tá? O que era conhecido na época como consistório. Então, o consistório era quem mandava em Genebra, e não Calvino. Tá? Então, foram eles que votaram pela condenação de Serveto. O tempo todo, Calvino ele procurou ao máximo trabalhar em favor de Serveto para que isso não ocorresse. Mas aí ele respeitou a decisão do consistório. Vamos agora às objeções de Serveto, né? Os pontos que Serveto falava sobre isso. Primeiro de todos, a dupla natureza de Cristo acaba ensinando que existem dois filhos de Deus. A segunda, Cristo não pode ser chamado filho de Deus por causa de ser chamado primogênito da criação. Terceiro, Cristo só foi filho de Deus a partir de sua manifestação em carne. Quarto, Cristo só foi filho de Deus quando foi anunciada a sua concepção e no plano de sua morte. E quinto, Cristo jamais fora chamado filho de Deus a não ser metaforicamente antes de sua manifestação na carne. E aqui é uma citação de Calvino resumindo todos os erros de Serveto. Eis então a suma do pensamento de Serveto. O Filho de Deus, desde o início, foi uma ideia e pré-ordenação do homem que seria a imagem essencial de Deus. Ele não reconhece, portanto, outra palavra de Deus senão no esplendor exterior, e nutre esta interpretação, que na geração do Filho desde o início fosse gerada em Deus a vontade, a qual ele estendeu em ato à própria criatura. Com isso, Serveto, mistura o Espírito com a própria palavra, uma vez que Deus teria distribuído o Verbo invisível e o Espírito na carne e na alma. Depois a figuração de Cristo toma para ele o lugar da geração, mas diz que aquele que então foi filho, por uma forma obscura, também ele foi gerado pela palavra, a qual atribui o papel de semente, de onde se seguiria que os porcos e os cães não sejam menos filhos de Deus, porquanto foram criados desde a semente original da palavra de Deus. Deixa eu só fazer aqui as devidas correções, né? Vou corrigir aqui, né? Corrigir o que está faltando aqui, tá? Então, desde já, eu fecho aqui, tá? Termino aqui e desde já agradeço a vocês toda a atenção e eu continuo todas as vezes quando faço isso. Isso é uma forma de incentivar vocês a conhecerem diretamente o pensamento de João Calvino, tá? E a fonte de tudo o que a gente conhece hoje como teologia reformada, que está assim baseada no trabalho que ele realizou, principalmente nas Institutas, que é a obra principal dele, de João Calvino, para conhecer a teologia da reforma e principalmente o ramo reformado. Então, desde já, agradeço a todos. Tenham, assim, da parte de Deus, grandes bênçãos. Deus vos abençoe poderosamente. Mais uma vez aqui, Pastor Edmário, desejando assim ricas bênçãos sobre sua vida. E não deixe de se inscrever no canal. Não deixe, tá bom? Não deixe de se inscrever, compartilhe e dê o seu joinha. Curta. Em nome de Jesus. Amém.